Bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre como dominar as interpretações, a discussão com dados de filogeografia. O que você, criatura, tem que fazer para você ter sucesso e ser feliz? Primeira coisa, já vou falar para você. Você que acha que é só ficar aprendendo, apertar botão, aprendendo a mexer com o programa, está parcialmente correto. Eu não vou falar que não esteja correto, mas não é só isso, gente. Depois que você aprende, vamos dizer assim, essa parte técnica, mecânica, é tranquilo. Eu sei que você pode pensar, é tranquilo para você, você sabe fazer? Sim, eu também falaria isso para mim, mas eu tô falando como alguém que passou por todo o processo, tá? Então, é óbvio que tem os seus desafios, né? Eu ensino as pessoas a analisarem, eu tenho alunos que eu ensino, eu tenho curso que eu ensino, então assim, é uma parte que é importante. Só que o que que acontece? Muita gente fica muito preso só nessa parte de análise. Desesperado, desesperada, querendo aprender a análise. Faz parte a análise do processo de você ter seu trabalho. E ela é muito importante, porque sem ela você não vai ter o seu trabalho. Só que se você ficar preso somente na parte de análise, desculpa a palavra, mas vai lascar tudo, vai foder com tudo. Por quê? No final das contas, você precisa discutir os seus dados. Então, não adianta nada você ter o seu trabalho lá e aí você pegar uma tabela e não saber interpretar o que que aquela tabela diz. E geralmente, me diga se eu estou errada, raramente, pelo menos, passou pelas minhas mãos, assim, pessoas que já tinham seus dados todos analisados, maravilhosos e prontos para serem interpretados com o tempo. Geralmente as pessoas conseguem analisar em cima da hora, mais precisamente perto das suas defesas, e aí a parte da discussão e a parte da interpretação, ela fica bem capenga, bem xoxa, bem água de salsicha. E a gente não quer uma interpretação, uma discussão água de salsicha, que você vai chegar lá na sua defesa e aí o que que vai acontecer? A pessoa vai falar assim: "Nossa, você fez a análise correta, você não sei o que lá", mas a interpretação, sempre vem isso, né? Mas a interpretação, mas a discussão, então a gente não vai ter esse mas, né? Porque é sempre assim, eu não sei se vocês já perceberam. Começa com elogio, né? Não, 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 não. Mas eu tenho medo desse mas. Eu sempre tenho medo desse mas que vem. Então, assim, eu já assisti algumas apresentações ao longo da minha jornada, né, de defesas, enfim, e assim, a parte realmente que fica bem capenga é a parte de discussão dos dados, a parte de interpretação dos dados, e eu não quero que isso aconteça com você, por isso que a gente vai hoje focar no domínio para você interpretar os dados em filogeografia. E a primeira coisa que você tem que ter clara na sua cabeça são as diversas perguntas que você vai utilizar durante a sua pesquisa. Não simplesmente a pergunta que você vai responder, entendeu? Mas como eu vou fazer aquilo? Por que eu vou fazer aquilo que eu desejo fazer? Onde eu posso buscar informações sobre isso? O que é isso que eu estou fazendo? Gente, presta atenção na vida, anota isso. Você, criatura, que vai passar por um processo de defesa, que vai submeter um artigo, que é um professor que pretende orientar alunos nessa área, você precisa ter a definição clara das coisas que você está fazendo, tá bom? Então, eu trabalho com filogeografia. O que é filogeografia? O que é filogeografia? Aí você pode decorar e falar, que é aqui, ó, vou pegar para você. Peraí. Eita. Você pode pegar este livrinho aqui, que é o nosso livrinho do Waves, e pegar a primeira parte dele aqui, o prefácio, e começar a falar. A filogeografia é o estudo das linhagens no tempo e no espaço, como todos nós falamos decoradinho. Mas se você não entender o que significa esse conceito, né, de estudo das linhagens no tempo e no espaço, vai dar ruim. Inclusive, esses dias a gente estava em live aqui, na live de aquecimento, e a gente teve um seguidor, o Gabriel, que compartilhou com a gente que a banca dele perguntou para ele o que era filogeografia, para ele falar o que era filogeografia nas palavras dele. Então, o que era filogeografia? E ele meio que, né, precisou falar ali na hora. Então, escreva os conceitos num papel. Papel, viu, gente? Mas eu quero digitar. Digita e põe no papel. Porque quando a gente coloca no papel, a gente memoriza melhor as coisas. Então, você vai colocar lá o conceito e você também vai escrever o que você entendeu deste conceito, tá? Olha, eu tenho tanto papelzinho aqui anotado, eu adoro anotar coisas. Inclusive, eu quero até tirar foto desses papeizinhos que eu tenho
para postar no feed do Insta, com definições. Porque eu sempre estou estudando, gente. Pessoa que acha que, tipo assim, estudou, agora não preciso mais estudar para ensinar. Corra dessa pessoa. Então, eu sempre revisito os conceitos, porque eu não sou um computador, eu não decoro tudo, e eu nem gosto dessa palavra decorar. Eu gosto de ser uma aprendedora constante, ensinadora, se é que existe essa palavra, ensinante constante, e para isso eu preciso estudar. Então, o que que eu faço? Eu pego, corto papeizinhos e vou colocando os conceitos, faço o mapa conceitual. Então, assim, o fato é que você precisa saber o que que você está estudando. Parece meio óbvio isso, mas eu vou dar outro exemplo para vocês quem me acompanha aqui já deve ter escutado isso 1000 vezes, mas vou falar de novo da minha vergonha que eu passei, porque na minha defesa de mestrado, gente, me perguntaram qual era o conceito de haplótipo. Gente, eu não conseguia colocar aquilo em palavras, eu não conseguia explicar o que era um conceito de um haplótipo. E a minha dissertação era com filogeografia. Então, é complicado você conseguir interpretar se você não tem claro dentro das suas cabeças o conceito. Claro, eu pensava em rede de haplótipos, eu pensava em haplótipos e vinha tudo na minha cabeça a imagem. Parecia que eu entendia, mas eu não conseguia formular aquilo em palavras, ou seja, eu não sabia o conceito. E aí, quando você passa por uma situação dessa, você se desestabiliza se você não tiver um controle emocional bom, e aí degringola, sabe? As coisas, elas começam você perdendo energia, vai suando lá na hora da defesa e vai ficando ruim. Não é legal isso. Então, é bom que você se prepare. Não só para defesa, não é isso simplesmente, é porque as pessoas vão pegar o seu trabalho e vão avaliar, e se elas lerem ali a sua discussão e perceberem que você não sabe do que você está falando, elas vão começar a perguntar, e faz parte do processo, gente, tudo certo. A nossa parte é a gente saber sobre o que nós estamos estudando, por que nós estamos estudando, quando essas coisas começaram a ser estudadas, quando surgiram os trabalhos, né? Quem fez, como foi feito, por que foi feito. Tudo isso você tem que começar a fazer para você ter domínio para interpretar, e eu vou mostrar uma técnica que eu faço justamente considerando esses aspectos aqui. Mas, feito isso, né, feito esse levantamento de todas essas perguntas, você vai começar a elencar agora a pergunta mais importante de todas do multiverso da loucura do Doutor Estranho. Você vai pensar comigo aqui qual é a sua pergunta de pesquisa. Sem isso, você não tem o seu norte, tá? Você vai ficar igual uma barata tonta, sem saber por que você está fazendo isso. Ah, mas eu não quero colocar pergunta de pesquisa no meu trabalho, eu quero colocar objetivo lá no meu texto, no meu artigo. Tudo bem, não tem problema, mas pega essa pergunta, escreve ela, prega na parede, não sei onde você vai colocar, e você vai responder esta pergunta. Então, toda a sua busca vai ser em cima desta pergunta. Nós não podemos perder tempo, gente. A gente tem muita coisa para fazer, nós temos nossos afazeres, nós temos problemas pessoais que todos nós temos, a gente tem as nossas preocupações, as nossas ansiedades, a gente precisa terminar o nosso trabalho. Então, compensa você ficar viajando na batatinha, buscando coisa que não tem nada a ver, perdendo tempo? Não. Então, quando você coloca a pergunta, você já vai muito mais direcionado para você buscar essas respostas que estarão na sua interpretação e na sua discussão dos seus dados. Então, eu vou fazer um exercício aqui com você para a gente pensar numa pergunta. Não necessariamente essa pergunta vai se aplicar para o seu trabalho, tá? Mas é só para você ter um modelo e entender o que eu estou falando para você, tá? Como é que eu posso pensar em uma pergunta para o meu trabalho em filogeografia que me auxiliará, que me ajudará lá na minha discussão e na minha interpretação? Eis aqui um exemplo. Vamos pensar, então, numa parte mais tranquila, mais descritiva, que seria diversidade haplotípica, conhecida na praça como Hzinho. Então, vamos imaginar que a pergunta de pesquisa de uma pessoa seja: como a diversidade haplotípica é distribuída no espaço geográfico? Quando você trabalha com filogeografia, é interessante que você coloque perguntas associadas à geografia, porque a geografia importa muito. Não precisa de você usar essa pergunta aqui para o seu trabalho, embora essa pergunta seja coringa.
mas vai depender muito do que você está fazendo. Por exemplo, a gente está com a Aura aqui, que ela trabalha com vírus, então, e ela trabalha num espaço muito pequeno. Ela não vai pensar em termos de diversidade haplotípica distribuída, ela vai pensar mais em caracterização das linhagens, dos haplótipos que ela tem, porque ela trabalha com SARS-CoV. Agora, e a gente sabe que tem uma diversidade tão alta, que provavelmente a gente vai encontrar alguma coisa quase que uniforme nos dados dela. Tá bom? Agora, quando a gente tem uma distribuição geográfica muito ampla, né, e depende também do modelo ecológico, então ela tá trabalhando com vírus, depende muito da sua ecologia, da sua biologia. Então, não pega essas perguntas que são, entre aspas, coringa e que a gente consegue encontrar em todos os trabalhos e achar que necessariamente vai aplicar para o seu, tá? É só um alerta. Mas vamos fazer o nosso exercício. Então, vamos pensar nessa pergunta, que é uma pergunta que vai linkar com a minha discussão e com a minha interpretação. Como a diversidade haplotípica é distribuída no espaço geográfico? O que você tem que pensar aqui? Bom, eu elenquei essa pergunta, eu quero responder essa pergunta. Qual análise eu farei para responder essa pergunta? Bom, se eu estou perguntando sobre diversidade haplotípica, eu tenho que estimar a diversidade haplotípica. Onde eu vou estimar a diversidade haplotípica? Bom, eu vou estimar a diversidade haplotípica lá no programa Arlequim. Posso usar o DNA-SP? Posso. Posso usar o Mega? Posso. Aí cada um vai fazer um método que achar interessante, mas eu vou fazer a estimativa do meu Hzinho, da minha diversidade haplotípica lá no Arlequim. Muito bem, mas essa pergunta, ela inclui a distribuição da diversidade haplotípica no espaço geográfico. Então, se eu trago o espaço geográfico para cá, o que eu tenho que fazer? Construir um mapa. Por quê? Porque como que eu vou saber como que essa diversidade está distribuída se eu não tenho uma distribuição dela no mapa? Então, você vai elaborar um mapa. Aonde você vai elaborar um mapa? Você pode elaborar um mapa no QGIS, que é um software livre. Você pode elaborar um mapa em outros programas livres também que a gente tem de elaboração de mapa, mas você também pode elaborar no ArcGIS, que aí o ArcGIS já é pago. Não sei onde você vai fazer. Mas perceba, até aqui não é discussão, é a metodologia, é o como eu vou estimar isso daqui, é como eu vou fazer. Então, você vai pegar a pergunta e vai colocar, vou fazer isso, tracinho, no programa. Vou elaborar isso, tananã, em tal programa. Tá, mas essa pergunta investigativa quer entender como que é distribuída a diversidade nesse espaço geográfico. Então, eu posso pensar que eu tenho áreas que têm uma diversidade genética maior, áreas que têm uma diversidade genética menor, ou essa diversidade genética ela está distribuída de forma uniforme no espaço, ou eu tenho baixa diversidade genética em todo o espaço, ou eu tenho alta diversidade genética em todo o espaço. Não sei como que tá. Ou eu tenho, sei lá, uma diversidade genética maior numa área que tem uma adequabilidade ambiental melhor. Beleza. Isso tudo você vai investigar. Então, para você investigar isso, o que você tem que fazer? Plotar essa diversidade genética no mapa, para que você consiga visualizar isto. Não necessariamente você precisa colocar isso no seu trabalho. Eu adoro colocar e gosto muito, eu acho muito interessante para fazer discussão, colocar essas diversidades nos mapas para que a gente consiga avaliar, olhar. Quando você fala, tem uma região tal que tem maior diversidade genética, a pessoa consegue olhar para aquilo, sabe? Nós somos muito visuais, então quando a gente tem uma coisa, digamos assim, materializada, fica mais fácil do público fazer essa interpretação. Então, veja bem, a gente foi e colocou o que a gente ia fazer, né? Como é que isso aqui vai linkar com a minha discussão? Eu busquei responder a pergunta. Começa por aí, porque muitas pessoas colocam que vão fazer alguma coisa nos trabalhos, mas não respondem a pergunta nem para discutir, entendeu? E algumas vezes, pior, discute uma coisa que nem foi respondida. Então, quando você faz assim, você vai dando um checklist dentro das suas análises filogeográficas que você fez, dentro daquilo que você precisava fazer, e aí você tem certeza que aquilo foi respondido para que você consiga fazer a sua discussão e a sua interpretação a contento. E como que a gente pode pensar isso dentro dos trabalhos, né? Como que a gente pode também buscar isso para a nossa escrita, para a nossa discussão, para a nossa interpretação?
Gente, uma dica que eu dou para você que quer interpretar, que quer discutir de uma maneira muito boa o seu trabalho, é fazer uma leitura direcionada dos seus artigos científicos. Vou explicar como. Você vai ter que ler muito artigo científico e pode ser que você esteja no momento que você está corrido e você não vai conseguir ler tudo aquilo ali. Então, busque fazer uma leitura direcionada dos seus artigos. Como que seria uma leitura direcionada dos artigos? Você vai em pontos específicos, eu já vou mostrar o quê, e assim você já identifica se aquele artigo vai fazer sentido para você, se ele vai ser útil para você ou não. Se você identificar que ele não vai ser útil para você, você já descarta, elimina e não fica perdendo tempo lendo esse artigo, porque essa leitura ela vai contribuir para a sua discussão e para a sua interpretação. Então, eu tô com um artigo aqui, é um fragmento de um artigo meu, e olha só, aqui eu não coloquei nesse artigo a pergunta biológica, como eu coloquei no exercício para você, mas eu coloquei a hipótese de trabalho que eu tinha dentro deste trabalho. Então, eu tinha uma hipótese de trabalho que era que eu tinha uma hipótese, né? Que eu tinha baixa diversidade genética e alta diferenciação entre as populações. Então, quando eu marco isso daqui no texto, então sempre eu marco qual que é o objetivo do trabalho, qual é a hipótese do trabalho ou as perguntas que o pesquisador quis responder dentro daquele trabalho, tá? Porque agora eu vou lá no texto buscar se esse pesquisador fez isso, então como ele fez isso e como ele interpretou isso, percebeu? Porque eu já falei, o sucesso deixa rastros. Então, como esses autores interpretaram? E eu vou direto no aspecto interpretativo para que eu comece a construir a forma que eu vou interpretar os meus dados. E por que eu falei para você já fazer essa triagem? Porque vamos imaginar que você trabalhe com mamíferos e que você esteja estudando mamíferos, filogeografia de mamíferos. Compensa você pegar artigos de filogeografia de mamíferos, por exemplo, da Europa, se você está trabalhando com mamíferos neotropicais? Só se você quiser buscar uma abordagem metodológica para você aplicar no seu trabalho. Mas do ponto de vista para discussão, os eventos climáticos, os eventos geológicos que ocorreram na Europa foram muito distintos daqueles que ocorreram aqui na região neotropical. Então, é melhor você priorizar trabalhos que tenham sido desenvolvidos na mesma região que você estuda, porque assim você consegue colocar inputs para você interpretar, ideias para você interpretar, informações para você interpretar o seu trabalho. Então, eu identifico aqui qual é a hipótese de trabalho do pesquisador. Nesse caso aqui, a gente tem mais de uma hipótese de trabalho, mas enfim, eu quis colocar para vocês aqui a parte de diversidade genética, que é a que nós estamos discutindo. Depois, eu vou no texto e verifico qual foi o que as pessoas fizeram, como elas fizeram para obter os resultados que irão responder a esta pergunta. Então, nesse caso aqui, como que eu coloquei? Estou falando eu porque o artigo é meu. Então, eu coloquei aqui um tópico falando só sobre diversidade genética e padrão filogeográfico. Você pode pensar numa estrutura semelhante a essa que eu estou falando, porque isso vai te ajudar no fluxo da sua discussão e interpretação. Olha só, primeiro, a primeira hipótese que eu coloquei lá no início da introdução, ela era relacionada à diversidade genética, certo? Então, logo, a primeira coisa que eu coloquei de análise, fora a caracterização dos dados lá, na edição, alinhamento, blá, 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 foi a parte de diversidade genética. Então, olha aqui, o que eu coloquei aqui dentro do artigo? Diversidade genética e padrão filogeográfico. Isso foi um acaso? Não. Tem uma ordem estratégica que eu coloquei, porque assim o leitor vai olhar, tem lá a minha hipótese de trabalho que é sobre a investigação da diversidade, depois eu venho na metodologia colocando isso, logo eu vou mostrar para vocês o resultado, e aí com isso eu já estou construindo na cabeça do leitor e na minha própria cabeça um fluxo para eu fazer a minha discussão. Entendeu? Então, gente, tudo isso são detalhes que vão ajudar e vão ajudar em muito você a dominar as interpretações e a sua discussão em filogeografia. Porque não é uma coisa separada, tá? Discussão não é separada, interpretação não é separada, tudo isso ela conversa com o trabalho e elas estão interligadas. Quando a gente separa em caixinhas, é que a gente começa a ter dificuldade para interpretar os nossos dados filogeográficos, achando que tem que ter um puff do além para ter uma interpretação, pede aí uma inspiração, não é nada disso. Vai fazendo dessa forma que vai te ajudar muito.
Então, aqui eu falo, olha, o que que eu fiz? Eu caracterizei a diversidade nucleotídica e haplotípica, utilizando o programa Arlequim, tananã, e vai. Depois, lá nos resultados, o que que eu fiz? Eu recuperei novamente a minha metodologia. Então, presta atenção aqui que eu vou voltar nos slides. Olha como que está o título. Diversidade genética e padrão filogeográfico. Olha aqui, lá no material e método. Diversidade genética e padrão filogeográfico. É ao acaso isso? Não, isso aqui é estratégia. E esse aqui é um trabalho de filogeografia que foi publicado. Então, eu tô mostrando para você uma coisa que funciona. Não é um negócio que a Natasha tirou da cabeça dela, que ela tá falando aqui. Não, é uma coisa que eu sei que se você aplicar, você vai conseguir dominar as interpretações em filogeografia. Então, eu venho aqui e eu coloco quais foram, então, a caracterização da diversidade genética, e eu vou falar aqui sobre a diversidade, a caracterização da diversidade. Eu já começo a descrever. Isso aqui tem que ser estratégico para amarrar com a minha discussão. Então, por exemplo, eu comecei assim, ó. A maior parte das populações não apresentou polimorfismo. Pode ter certeza que lá na minha discussão eu vou trazer uma parte que mostra o porquê que essas populações não apresentaram polimorfismo, onde elas estão, qual é a dinâmica diária nessas regiões que não apresentaram polimorfismo, quais organismos apresentaram resultados semelhantes. Por quê, gente? Pensa o seguinte, sempre quando você for interpretar. Você tem no DNA assinaturas genéticas, tá? Então, geralmente, não é sempre, tá, meu povo? Não vamos generalizar, mas nós encontramos assinaturas genéticas congruentes em áreas, em mesma área, em organismos que são de ecologia próxima. Então, quando você compara essas histórias, você pode encontrar pistas para que você reforce a sua discussão, porque se o DNA tem assinatura e você encontra uma assinatura parecida em organismos que ocorrem na mesma área e que são organismos com ecologia muito próxima, você pode começar a atinar, começar a pensar que eventos também similares moldaram isso que você encontrou nesses outros organismos. E a partir disso você começa a sua discussão. Então, aí depois eu continuo. Então, although embora a diversidade haplotípica entre as populações tenha sido alta, a diversidade nucleotídica foi baixa, e aí eu vou falando que os níveis baixos de polimorfismo foram observados dentro da população tal e vou explicando que não é devido a tamanho amostral. Você vai explicando, vai arrumando o seu dado aí. Muito bem. Quando você faz isso, a sua discussão passa a ser mais proveitosa e você vai seguir na sua discussão um flow do que você fez. E aí, o que você vai fazer logo no primeiro parágrafo? Você vai fazer uma recapitulação daquilo que você encontrou, contextualizando para o leitor rapidamente aquilo que foi encontrado, verificado. E como que eu faço a minha discussão? Que eu acho que me ajuda bastante. Lembra que eu falei para você sobre as perguntas? Faça perguntas. Ah, mas eu não quero colocar pergunta no meu trabalho, eu quero colocar só objetivo ou só hipótese. Não importa se você quer ou não colocar. Faça perguntas, guarda aí na sua pasta, prega na parede, não sei. Essas perguntas são simplesmente para te nortear. Galera, como é que eu faço para fazer uma discussão assertiva em filogeografia? Eu pego as perguntas de pesquisa que eu elenquei, coloco lá dentro da minha parte de discussão. Suponhamos que eu tenha 4 perguntas de pesquisa, tá? Eu vou copiar essas 4 perguntas de pesquisa lá no documento de Word, beleza? E aí, você vai pegar e vai responder essas perguntas no seu documento de Word. E a ordem delas tem que ser uma coisa que faça sentido com as suas análises. Por quê? Porque as análises foram feitas para responder as perguntas. Perceberam, gente, o pulo do gato? Então, vai ficando tão redondinho, que dá gosto de ler o trabalho. Então, eu tenho as perguntas numa ordem, e aí é óbvio que você vai começar do simples para o mais complexo. Você não vai colocar a primeira pergunta lá, por exemplo, datar as linhagens. E aí a última pergunta, estabelecer a diversidade. Não.
você vai começar com a parte descritiva e caminha para mais complexa. Isso também reflete lá na parte da sua análise, isso também reflete na parte dos seus resultados, e isso vai refletir na parte da sua pergunta, da sua discussão, desculpa. Então, coloca lá essas perguntas e começa. Começa a fazer então um parágrafo que ele vai resumir tudo ali, mais ou menos, contextualizar para as pessoas o que foi encontrado, e aí vem com a primeira pergunta que você queria investigar. Que geralmente eu gosto de fazer a primeira pergunta relacionada com a diversidade genética. Aí você vai responder tudo que você encontrou de diversidade genética, vai discutir com outros trabalhos que você tem na literatura, e eu já vou mostrar para você como você vai identificar esses trabalhos, beleza? E aí você vai respondendo uma a uma. Nossa, Natácia, mas eu vou deixar essas perguntas ali? Claro que não, né, gente? Aí o que você vai fazer depois que você fizer tudo isso que eu falei e responder? Você vai apagar a pergunta e vai ler o seu texto, e aí você vai conectando agora esses parágrafos que você respondeu. Gente, essa técnica funciona muito para mim, porque quando a gente não tem uma orientação adequada, a gente fica louco, a gente fica desorientado, literalmente, olhando para um lado, olhando para o outro, sem saber o que fazer. Quando você tem uma tarefa para fazer, você é mais assertivo. Então, geralmente, quando eu falo para algum aluno assim, me manda a rede de aplótipo, ele vai e manda. Quando eu falo assim, me manda seus resultados, ele não sabe o que ele manda, fica meio desorientado, sabe? Tanto assim que as consultorias que eu faço com os meus alunos, eu sempre peço, olha, por favor, me envie antes. O que você vai querer discutir? Qual que é a sua dúvida? Tem algum programa que você quer abrir? É alguma coisa conceitual, interpretativa, de estratégia? Por quê? Porque isso ajuda a gente a pensar. Senão, a gente fica perdendo tempo. E às vezes a gente fica até com um bloqueio na escrita. Eu tive bloqueio na escrita. Nossa, foi horrível. Eu tive muito bloqueio na escrita durante o meu doutorado, gente. A ponto assim de eu sentar e chorar. Eu agachava, eu chorava assim, falava: Meu Deus do céu, me ajuda, que eu não tenho mais força para escrever isso aqui. Eu não consigo escrever. E eu não sabia por que eu não conseguia escrever, porque eu sabia, eu tinha lido muito, eu tinha estudado. E aí foi quando meu esposo e uma grande amiga que nós temos, a Jussara. Jussara, ela é professora, foi professora da UFG por muito tempo. Depois se aposentou, foi professora da UNB, da Faculdade de Medicina, e hoje ela aposentou, mas assim, ela tem uma experiência fantástica em metodologia científica. Ainda vou trazer a Jussara para falar aqui pra gente, lá no Sua Pesquisa Científica, que é outro canal que a gente tem só para falar sobre metodologia científica, cienciometria, enfim, essas partes aí que envolvem a escrita científica também. E ela e o Alexandre, eles têm um pensamento muito interessante sobre essa parte organizacional. E o Alexandre sentou comigo e falou: põe as perguntas que você quer responder. Eu falei: que pergunta, cara? Eu só quero chegar no meu objetivo. Não quero saber de pergunta. Gente, quando eu coloquei as perguntas que eu queria responder, sério, fluiu tão bem, até porque eu tinha uma checklist para eu responder as perguntas, porque eu travei justamente na discussão. Fluiu muito bem. Então eu fui lá, respondi essas perguntas na minha discussão. Aí depois eu apaguei as perguntas, é óbvio que você não vai deixar as perguntas lá, e aí eu fui fazendo essa conexão no meu texto. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Oi, Pri, tudo bem? Bom dia. Ah, mas não vai não. A Pri tá falando que esse tema está sendo um desafio. Ó, eu sei que é um desafio, mas você vai conseguir, eu tenho certeza. Essa aula aqui vai te ajudar muito. E a nossa última aula do DNA Pop ao vivo vai arrebentar a boca do balão. Dá uma olhada lá, viu, Pri? Eu coloquei para vocês uma planilha, que vai ser a planilha que eu vou mostrar aqui pra galera. Eu não sei se você chegou a ver, mas eu coloquei lá uma planilha para ajudar vocês a pensarem nessa interpretação, nessa forma de discussão. Acho que foram 2 ou 3 planilhas e coloquei também um modelinho, mas você já tem o modelinho das perguntas. É aquele mesmo modelinho que você já tem, tá bom? E é isso. Mas, ó, a Pri é um exemplo bem legal de quem fez esse exercício de perguntas. E eu achei que ficou bem interessante para ela conseguir pensar no trabalho dela melhor. E a Aura também fez isso. E aí a Aura fez de um jeito tão interessante que ela colocou a pergunta e colocou quais programas ali utilizassem bem do ladinho para orientar melhor o trabalho dela. E eu achei que ficou bom assim, ficou bem mais claro para ela conseguir desenvolver o trabalho de pesquisa dela. Certo, mas dito tudo isso, né, essa parte da questão estratégica de como você vai colocar
o conteúdo lá para você interpretar, para você escrever. Como que você vai conseguir também interpretar e discutir de uma forma mais tranquila e assertiva? Gente, você tem que buscar os artigos relacionados com o que você vai interpretar, com o que você vai fazer. Simples assim. Mas vamos parar de viajar e pegar todos os artigos de filogeografia do planeta Terra. Não precisa, principalmente para esse momento que vocês estão trabalhando agora. Então, minha sugestão, eu tô falando principalmente porque eu tô pensando nas meninas aqui que estão fazendo o trabalho delas, mas assim, para todo mundo que está trabalhando, tentem ser mais assertivos, porque a gente começa a baixar um monte de artigo no computador, nem sabe o que que baixou, nem sabe o que que tem. Então, assim, busque artigos que sejam de espécies próximas ou relacionadas à sua. Depois, se não tem, de grupos taxonômicos um pouquinho mais distantes, mas que ainda conversam ali. Aí depois você pode pegar organismos também diferentes, porque se a gente tem o DNA lá, assinaturas similares em organismos diferentes, e é inclusive com ecologia diferente, pode ter alguma coisa em comum ali. Então, você vai olhar a discussão desses artigos para você entender. E, além disso, busque na região que você está estudando. Ah, eu estou estudando Mata Atlântica. Você vai buscar um artigo do Pampa? Não faz nenhum sentido, entendeu? Mas se você quiser estudar é uma coisa. Eu estou falando aqui estratégia para você fazer a coisa mais direcionada. Ah, eu quero ler tudo sobre o neotrópico. Sem problema nenhum. Eu adoro ler sobre o neotrópico, mas quando eu estou fazendo a minha discussão, eu faço isso de forma assertiva. Por exemplo, eu estou trabalhando agora num artigo com palmeiras, e é genômica de palmeiras, então tudo que eu vou atrás agora é de entender a parte de adaptação de palmeiras neotropicais. Faço isso direcionado e assim me ajuda mais na discussão. Agora, tem uma forma de você organizar esses dados e eu vou mostrar aqui para vocês como isso funciona. E é a forma que eu ensino para os meus alunos, geralmente eu faço isso na última aula, talvez eu devesse fazer na primeira. Mas é uma forma que eu gosto de organizar os trabalhos que eu peguei e que são interessantes para mim. Então, como que eu faço, gente? Eu faço uma tabela de Excel, ponho as referências que eu achei interessante, ponho as espécies que estão sendo estudadas dentro desse artigo, e aí eu vou. É porque aqui vai ficar um pouco cortadinho a tabela, mas é porque ela é muito longa, então eu queria que vocês olhassem essa parte aqui. O que que eu faço? Eu busco os valores da diversidade e os valores de diversidade haplotípica, né, diversidade nucleotídica, além dos valores de FST, e eu coloco se foi datado ou não. Por que que eu ponho se tem datação ou não dentro do trabalho? Porque para mim é importante essa parte para eu discutir. Então, se a pessoa fez a datação, eu posso verificar se as datas que ela estimou foram congruentes com as minhas datas estimadas e dar uma olhada no que ela fez na discussão. Tudo isso que eu faço aqui é porque, a partir disso aqui, eu vou conseguir discutir. Porque o que é a discussão? É eu conversar com outros trabalhos. Sou eu conversar com outros trabalhos. Para eu conversar com outros trabalhos, eu preciso saber o que existe. Senão, como é que eu vou fazer isso? Por isso que eu gosto de tabular, porque a minha cabeça, ela não funciona. Então, quando eu tabulo, as coisas ficam muito mais fáceis. Faço isso, então, para eu pensar na discussão e para me ajudar na interpretação, porque afinal de contas a gente falou que essa aula era sobre discutir e interpretar filogeografia, como você vai dominar esses dois aspectos. Eu coloco uma outra aba colocando quais foram os maiores achados daquele trabalho e como eles interpretaram aquilo. Percebeu? E aí depois eu consigo dar uma olhada geral na planilha e verificar isso aqui funciona para mim, isso aqui funciona para mim. Daí, quando eu volto para responder as perguntas que eu tenho, eu olho na minha planilha e vejo quais aspectos podem ser interessantes para eu discutir dentro do meu trabalho. Isso ajuda, inclusive, a evitar problemas de plágio, porque muitas vezes a gente encontra plágio nos trabalhos de filogeografia. Não é porque a pessoa, eu quero plagiar o trabalho. Não, é porque ela não consegue fazer a paráfrase direito, ela não consegue reescrever aquilo com as palavras dela, a água tá batendo na bunda, você tem que defender, você tem que submeter um artigo, e aí o que que acontece? Passam coisas. Olha, esses dias eu revisei um artigo. Gente, é a terceira vez que esse artigo cai na minha mão. As 3 vezes que ele caiu na minha mão, tinham probleminhas metodológicos? Tinha, mas o maior problema que ele tinha era questão de plágio. Artigo de filogeografia. Mas assim, gente,
copiado e colado igualzinho. Só que a pessoa, eu vi que ela não sabia que ela estava fazendo aquilo, porque ela fazia citação. Então, ela pegava a interpretação de um artigo lá de filogeografia e colocava igualzinho na discussão dela, ia costurando e fazendo uma coxa de retalhos. Afortunadamente, essa pessoa que vos fala também trabalha com cienciometria de filogeografia. Então, tem uma leitura muito ampla, principalmente para a parte de plantas, né? E aí eu já bati o olho assim, ah, essa frase aqui eu conheço, essa frase aqui eu conheço. Ia batendo no Google e só pegando. Então tomem cuidado com isso, tá bom? Essas tabelas aqui, elas ajudam bastante a gente na hora da gente escrever. Mas uma outra que eu gosto muito de fazer, aí essa aqui, você só vai fazer se você tiver tempo. Se você não tiver tempo, ah, eu tô atrasado, eu não tenho tempo, você não me invente moda de fazer isso agora. Isso aqui é para quando você tem tempo. Essa aqui, você pode até fazer quando você tá corrido e tudo mais, porque ela realmente vai te ajudar. Mas essa aqui são aspectos gerais, então, aonde ocorrem os indivíduos, nesse caso aqui não tá mostrando a coluna para vocês, mas eu peguei só espécies que ocorriam na área que eu queria estudar. Aí eu coloquei aqui a diversidade haplotípica geral, FST, se é datado, quais foram os maiores achados e como eles interpretaram, porque o sucesso deixa rastros. Eu sou besta? Eu não sou. Eu vou olhar o que as pessoas colocaram lá, uai, lógico. Então, isso me ajuda a ir pensando, e aí, quando você tem a sua pergunta biológica, o que você vai fazer, jovem Padawan? Você vai pegar a sua pergunta biológica. A gente, eu fico empolgada, até me emociono. Você vai pegar a sua pergunta biológica, verificar o que essas pessoas fizeram similar a essa pergunta biológica. Lembra que eu tinha falado da leitura inteligente? E vai olhar como elas discutiram aquilo. Porque geralmente, gente, os artigos de filogeografia, eles têm uma estruturona, assim, vamos dizer, uma grande estrutura que é bem similar, tá? Então, por exemplo, tem lá caracterização da diversidade genética, geralmente você vai ter em todos, teste de Mantel, geralmente vai ter em todos, deixa eu pensar mais. Estruturação de diversidade genética, né? Se tem estruturação, se não tem, se tem diferenciação entre grupos, que você pensou ali, ah, eu tenho populações da Amazônia e populações da Mata Atlântica. Verifiquei por amostra se tem diferença entre esses grupos. Depois vai ter uma rede de haplótipos ou um BAPS da vida. Depois a gente vai ter possivelmente uma datação. Se tiver um número amostral legal, teste de neutralidade. Se não tiver uma skyline plot, ou então as duas coisas combinadas, tá? Obviamente, se árvore datada, tem esse padrãozão. Claro que se você estiver trabalhando, por exemplo, com dados de saúde pública, ou trabalhando com epidemiologia, então eu estou trabalhando, por exemplo, com Zika vírus, com SARS-CoV, com Ebola, com outra coisa assim, o seu zoom temporal vai ser diferente de uma criatura que trabalha com espécies que divergiu há 2 milhões, 3 milhões de anos atrás. O seu zoom é agora. Então, para quem trabalha com vírus, dá uma olhada nos trabalhos do Drummond. O Drummond foi quem desenvolveu o programa BEAST e ele trabalha especialmente com vírus. Então, geralmente, os trabalhos dele, por exemplo, tem um trabalho com... Gente do céu, é gripe, H1N1. Ah, tinha esquecido. E aí, H1N1, você vai olhar H1N1 lá da linhagem dele há 2 milhões de anos? Não vai, né, gente? A datação dele era, se eu não me engano, acho que era tipo 2015, 2016. Agora, recente. Então, até tira esse negócio da sua cabeça, que a filogeografia é um negócio que é muito antigo. Não, depende do seu organismo, depende da escala de tempo que você está estudando, é tudo relativo, tá? Mas, quando você for, então, tirando esses pormenores de cada grupo ecológico, de cada espécie, quando você for lá na sua tabela preencher, já vai com aquele olhar da sua pergunta. E eu ainda faço mais, eu faço o seguinte, por exemplo, a minha pergunta biológica, eu fiz 4 perguntas biológicas. Eu coloco uma cor para cada pergunta biológica. Tá? Uma cor para cada pergunta biológica. Então, vamos supor que a minha pergunta biológica 1, que foi de caracterização da diversidade genética no espaço filogeográfico, dentro do meu trabalho de filogeografia que tem geografia, eu vou colocar ela de vermelho. E aí, nos trabalhos que eu achei que são interessantes para mim, eu vou marcar de vermelho na discussão aquilo que é paralelo, correlato com o que eu desejo fazer.
eu já vou colocando inputs na minha cabeça de ideias, eu já vou tendo uma noção de como eu posso fazer a minha própria discussão, eu já anoto ali na planilha e pronto. Se você quiser até colocar na planilha, por exemplo, também na mesma cor, para você já ficar ligado que aquela interpretação que você colocou do trabalho, ela se relaciona com a sua pergunta perfeito, como você achar melhor fazer. Então, isso otimiza o seu serviço, porque quando você abrir de novo o artigo, você não vai ter que ler de novo, você já vai olhar e pensar: nossa, eu marquei aqui de vermelho, então eu estou falando da pergunta 1. Eu marquei de azul, eu estou falando da pergunta 2. Então, isso aqui são os elementos de discussão que podem ajudar na minha discussão e podem ajudar na minha interpretação do meu trabalho em filogeografia. Por quê, gente? Lembrem-se, filogeografia talvez. É porque eu posso estar puxando o saco, né? Mas eu acredito que talvez seja a disciplina mais complexa que a gente tem dentro da biologia. Por quê? Porque a filogeografia, ela envolve um monte de coisas. Você tem que entender de geologia, de biogeografia, biogeografia histórica, entender de outros trabalhos de filogeografia, entender de filogenia, de genética de populações para caramba, muito mesmo. Você tem que entender também de dinâmica temporal, você tem que entender de registro fóssil, você tem que entender de tectonismo de placa, você tem que saber o que aconteceu lá no passado, quando ocorreram as divergências, quais são as relações ecológicas que você tem, como funciona a dispersão da espécie que você trabalha, como funciona o modo reprodutivo dessa espécie. Olha quantas coisas eu falei aqui. Por isso que eu acho que é uma disciplina muito complexa, porque ela conversa com várias outras. Então, dessa forma, eu acho que a gente consegue fazer uma discussão mais assertiva, uma discussão mais potente e direcionada. Uma discussão que não fique vaga, você entendeu? Porque a gente vai discutir com outros pesquisadores, com outros trabalhos selecionados de forma criteriosa e ainda a gente aprende como eles interpretaram. Por quê? Porque eu vou marcando ali como eles interpretaram as questões que eu estou buscando de forma paralela com a minha. Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? Ou vocês acham que eu tô viajando na batatinha quando a gente consegue fazer essa organização para interpretar os nossos dados? Eu quero muito saber a sua opinião, coloca para mim, vai ser importante. E se você tem uma outra sugestão de como pode ser feito isso, coloca também, porque isso pode ajudar outras pessoas quando elas chegarem aqui e escutarem a gente falando sobre essas estratégias. Outra coisa que eu acho importante para quem quer dominar aí a interpretação e discussão dos dados em filogeografia é considerar fazer um artigo de revisão mais calma. É só para quem tem tempo. Quem está na prorrogação ou quem está quase defendendo, não vai inventar moda agora. A gente tem que ser assertivo. Ah, mas seria muito legal se eu fizesse um artigo de revisão de filogeografia das espécies correlatas à minha. Seria muito legal se você tivesse tempo. Como você não tem, vai ser muito legal você terminar o seu trabalho, a sua dissertação, sua tese, o seu artigo, tá? Então, isso daqui é uma estratégia para aquelas pessoas que têm tempo. Quando a gente faz um artigo de revisão, a gente vai revisar. Então, você pode fazer uma revisão sistemática. O que seria uma revisão sistemática? É quando você faz uma pergunta e a sua revisão ela é toda feita para você responder aquela pergunta inicial. Então, você pode pensar nas perguntas que você objetiva responder no seu artigo de filogeografia e fazer uma revisão sistemática para responder essas perguntas. Imagina quanto isso não vai ajudar na sua discussão e ainda você pode ter um outro artigo, um outro capítulo, uma outra coisa ali feita com um produto, entendeu? Então, eu sempre gosto de fazer as minhas coisas de forma direcionada, não gosto de ficar perdendo tempo. Faça assim que pode ser bom. Considere também fazer um artigo de cienciometria. Com a cienciometria, você consegue identificar os seus artigos de interesse. Cienciometria é quando você estuda a dinâmica de uma área científica. Então, o que aconteceu naquela área, onde está publicando, quem está publicando, quais são os artigos. A cienciometria ela é interessante para te ajudar a identificar os artigos e a leitura desses artigos você pode utilizar para escrever o seu artigo de revisão. Eu, algumas vezes na minha tese, aliás, algumas vezes não, na minha tese, o que eu fiz? Eu usei a cienciometria para identificar os artigos que eu precisava, mas eu não fiz um artigo de cienciometria. Arrependimento? Sim, mas eu estou aqui para falar para você que você pode fazer diferente, tá? Porque na época eu só queria identificar os artigos e aí eu acabei escrevendo artigos de revisão.
Mas também você pode fazer como eu fiz, você pode utilizar a cienciometria só para você conseguir encontrar os seus artigos científicos. E como eu já falei para vocês, se vocês quiserem conhecer a sua pesquisa científica, um outro canal que eu trabalho, fiquem à vontade, lá a gente fala muito sobre isso. Bom, dito tudo isso sobre essas estratégias que vocês podem fazer para interpretar os trabalhos em filogeografia, o ponto talvez mais importante é não deixe a escrita para depois. Eu sei que parece balela, eu sei que todo mundo fala isso, mas gente, é o que é, entendeu? É simples desse jeito, porque um dos nossos grandes erros é pensar, eu vou deixar para escrever o meu trabalho quando eu tiver todos os meus dados genéticos, porque agora o que eu preciso focar é em conseguir os meus dados genéticos, é em fazer as minhas análises filogeográficas, e aí a gente acaba desfocando do trabalho. Como assim, Natácia? Eu tô fazendo os meus dados, eu tô sequenciando, eu tô fazendo as análises. Não, tudo bem, mas é que o seu trabalho não é só o sequenciamento, o seu trabalho não é só a sua análise, o seu trabalho é o todo. Então, eu aconselho fortemente que você sempre tire um pouquinho do seu tempo para fazer a sua escrita. O que que eu tenho feito aqui no canal para estimular vocês a fazerem isso? Porque eu tô falando para você fazer, mas eu quero ser exemplo disso. Então, todo dia, acho que já tem mais de 25 dias, eu não lembro quantos dias a gente tá, mas todos os dias, às 14 horas, a gente tem uma sala de estudos dos geneticistas de sucesso aqui no canal, menos sábado e domingo. É aquele horário que geralmente a gente tá com sono, que a gente vai tomar um café no laboratório, ficar de kikiki. Então, o que a gente vai fazer nessa hora? Sentar e focar. Porque se você parar, que seja 15 minutos para você começar a escrever o seu trabalho, vai ser muito bom, gente. Porque lá no final você vai estar envolvido com a discussão, envolvido com a interpretação. Mas a escrita é interpretação e discussão? Não, não é só isso. É a introdução, que geralmente a gente tem que fazer por último, mas é a revisão bibliográfica que você tem que colocar lá, é a escrita do material e métodos que você já sabe como você vai fazer, então você já pode começar a fazer isso. Quando você faz já isso bem tranquilo, de pouquinho em pouquinho, no final você não vai ficar desesperado para escrever a sua discussão, porque pode olhar, me conta se não é assim. Nas defesas que vocês assistiram, geralmente o pessoal vai lá e pega no pé da discussão, porque é a hora que a gente já tá de saco cheio daquilo e que a gente só quer entregar aquela bagaça e ficar livre daquilo ali. Mas é o seu trabalho. É o seu trabalho que você se dedicou muito tempo e você tem que cuidar dele com muito amor e carinho, assim como de você. Então, não tenha raiva dele, ele não tem nada a ver com o que você tá passando, com as coisas. Pense que aquilo ali é seu. Cuide como se fosse seu com muito carinho. Priorize ele, priorize você. Converse com as pessoas que estão à sua volta. Fale, olha, eu preciso parar agora, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu apoio. Quando a gente fala, eu preciso do seu apoio, as pessoas tendem a ser gentis conosco, tendem a ser compreensivas. Ah, mas você não conhece a minha família. Converse com um amigo, com qualquer. Eu tenho certeza que você tem alguém com quem você pode contar para você fazer isso, tá? Então, eu até convido você a participar das nossas lives aí, das nossas salas de estudos. Ah, eu não posso ficar 1 hora, fica 15 minutos, tá? Às vezes a gente faz sala de estudos de 1 hora e meia, 2, depende muito de como o meu horário está, mas sempre é 1 hora, das 2 às 3, pelo menos. Ah, não posso ficar 15 minutos, fica 5, que seja para você abrir o documento de Word e colocar um título, escrever o seu nome lá dentro daquele documento, mas para você fazer as suas coisas. Então, não espere o timing perfeito, porque não vai ter timing perfeito, gente. Sempre vai ter problema, sempre vai ter coisa pra gente fazer, sempre vai ter demanda, sempre vai ter uma pessoa chata no nosso pé. De repente a gente começa a ser a pessoa chata também com a gente mesmo e vai virando um bololô, mas não precisa ser desse jeito, sabe? Eu tô brincando muito com isso nessa semana com meu esposo, né? Porque tem hora que a gente tem vontade de sentar na beira do meio-fio e chorar. Eu não vou mentir, eu tenho essa vontade várias vezes. E aí, eu falo pra ele assim: bom, agora o adulto da casa vai chegar aqui pra Natácia e vai falar pra ela: vamos resolver o problema? E vou deixar a minha criança interior chorando e vou conversar com ela e explicar: olha, vamos lá, vamos agir. Porque algumas vezes a gente fica assim tão com tanto peso no ombro, com tanta coisa pra fazer, que a gente fica cego. Não porque a gente não tem capacidade de resolver os problemas, mas simplesmente porque a gente tá cansado, sabe? E aí é nessa hora
que a gente precisa trazer o adulto para resolver o problema. Porque às vezes é simples, gente. Às vezes é uma conversa resolve, entendeu? Às vezes é um horário que você se disciplina para fazer um negócio é que resolve. Então pense nisso com carinho, tá bom? E não vá ficar caindo no conto da sereia da inspiração. Porque as pessoas, elas falam pra gente, né? Ai, tem que estar inspirado para escrever. Não, gente, muitas vezes a gente não vai estar inspirado para escrever, principalmente a discussão, principalmente a interpretação. Inspiração, quem tem é pintor, entendeu? Nem pintor, gente, o povo estuda pra caramba pra fazer isso. Eu não posso nem dizer pro coitado dos pintores que eles têm inspiração assim, não, sabe? Não vai ter, é a ação. Então, eu vou escrever a bagaça da minha discussão. Como que eu vou fazer isso? Vou responder as perguntas, porque aí você não vai ter que pensar na inspiração para você discutir. Você já tem a estrutura. Ah, eu vou pensar nas minhas perguntas, então, como eu falei para vocês no início, a estrutura que eu uso para discutir, que eu acho que é a melhor, assim, que eu já testei e funcionou para mim. Vou pegar essas perguntas, vou colocar na discussão e vou responder uma a uma na discussão. Porque assim você tem uma ordem para fazer as coisas e aí não vai ficar pensando em inspiração, vai ser ação. O que que eu tenho que fazer? Responder a pergunta, então vou responder. Como que eu vou responder? Vou olhar o que que a galera fez, vou olhar nos artigos que eu levantei, eu vou olhar os pontos que eu marquei nos artigos em filogeografia que estão coloridos e que correspondem com as minhas perguntas biológicas e que estão alinhadas com as análises filogeográficas que eu propus fazer dentro do meu trabalho. Pronto. Então eu acho que assim fica mais factível, porque senão a gente pensa, nossa, eu nunca sou inspirado, eu nunca sou bom para fazer um negócio, fulano escreve bem, eu não escrevo nada. Que nada, gente. Esquece esse papo de inspiração, esse negócio aí, e vamos para a ação, porque às vezes as coisas estão turvas, mas quando você sistematiza da forma como eu falei para você o seu trabalho, fazendo essa técnica que eu expliquei no começo aqui da nossa aula, às vezes não tem forma, de repente, no final do processo você consegue entender e faz todo sentido, e sim, você tem uma discussão, sim, você tem uma interpretação adequada dos seus dados filogeográficos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Talvez tenha sido a live mais importante dessa semana de aquecimento, porque eu realmente acho que muita gente tem dificuldade com interpretação. E, aliás, não é simplesmente um achismo, não. A gente sempre faz perguntas para vocês e vocês sempre respondem aos nossos questionários. E nos questionários que a gente envia, um dos pontos de dor que vocês respondem é sobre a parte de interpretação dos dados e discussão, e foi por isso que eu trouxe isso aqui para vocês hoje, porque foi uma coisa que a gente detectou dentro das pesquisas que a gente faz, tanto com os nossos alunos quanto com o pessoal que participa das semanas, né? Especificamente essa semana do DNA Filogel. Inclusive, se você, criatura, não se inscreveu, se inscreva, tá aqui no chat do YouTube. Se você tá no Instagram, tá no link da bio do Instagram. Vai lá, inscreve para a Semana do DNA Filogel, compartilha com os amigos, manda esse vídeo para todo mundo que está na parte da escrita, manda esse vídeo para todo mundo que está na parte da discussão, tá bom? Hoje à noite nós vamos entrar de novo em live, 19 horas. Eu estou muito empenhada em fazer vocês crescerem dentro da filogeografia, a chegarem o mais próximo do domínio de vocês. Então, eu vou dar o meu melhor nessa semana e na próxima semana para isso. E durante a semana do DNA Filogel, então, pensa, são 3 semanas de imersão de conteúdo. Você vai aprender esse negócio, tá? Eu tô falando para você, se você se dedicar aqui comigo. Eu vou abrir, gente, uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. Então, se você tiver alguma dúvida sobre como isso funciona, essa parte da aula que eu falei para vocês, essa técnica, a gente entra hoje à noite e faz. Eu posso fazer com vocês a leitura dos artigos de maneira estruturada, como eu tinha dito para vocês aqui. Eu já fiz uma aula dessa, mas foi voltada para genética de populações. Se vocês quiserem, a gente pode fazer essa aula hoje à noite, como a gente vai fazer essa leitura estruturada dos artigos, mas dentro da filogeografia, para ajudar você a interpretar o seu dado. Você vai fazer isso e vai fazer bem, e você vai chegar aqui e vai me falar como foi sua defesa. Eu tenho certeza que se você fizer isso, de verdade vai funcionar. Eu tenho certeza, sabe por quê? Porque eu passei por bloqueio na escrita. Então, eu não tô falando simplesmente aqui coisas que eu vi assim do nada ou uma aula que eu preparei do nada, não, eu tô falando porque eu passei por isso e eu sei o que é ter bloqueio para escrever e eu sei também o que não é ter bloqueio para escrever, tá bom? Olha a Aura falando.
Nath, foi uma aula maravilhosa. Você é minha inspiração. O amor como você faz tudo. Não fala assim, minha querida Padawan, eu vou chorar. Eu sou facinha de chorar, gente. Nunca vi. Uma manteiga derretida. Choro com tudo, com propaganda, com passarinho, com tudo. Obrigada, linda. Aura, você mora no meu coração, viu? Todos os meus estudantes têm um cantinho muito forte no meu coração e assim, o meu desejo é que eles me enviem uma mensagem e falem assim: eu arrasei na minha defesa, foi ótimo, foi maravilhoso. Eu tenho domínio para analisar e interpretar os dados em filogeografia. E eu sempre falo, tirem o peso de achar que o domínio é tudo. O domínio é aquilo que funciona para você, é você ter as condições de você fazer as coisas que você se propôs a fazer, responder sua pergunta biológica. Então, a hora você também é minha inspiração, porque você é uma guerreira, muita garra, você está num país, no meio de uma pandemia, e fazendo a sua dissertação com tanto afinco, com tanto cuidado. Eu sou testemunha do cuidado que a Aura tem com os dados dela, gente, é de fato inspirador. Então, eu tenho certeza que você vai longe. Gente, muito obrigada então. Já vou abrir nossa caixinha lá no Instagram. Eu fico muito feliz em fechar essa live com tanta energia boa e sentindo essa energia assim fluir de uma maneira tão assim natural e construtiva, né? Muito obrigada por tudo. Espero vocês hoje, 19 horas, e até breve. Tchauzinho.